Boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, dia 31 de março de 2025. Vamos juntos com os principais destaques dessa segunda-feira para você ficar bem informado e, é claro, com as análises do Reinaldo Azevedo. Fala, Reinaldo, tudo bem? Boa semana. Aí, você viu que eu cheguei atrasado, cheguei correndo. Eu vi, até colocaram aqui, piscaram, você estava sentando ainda, meu amigo, mas o que importa é que você chegou. Cadê o Reinaldo? Cadê o Reinaldo? Cheguei. E aí, querido, tudo bem? É isso aí. E vamos juntos, então, falar desses assuntos da segunda-feira. Aliás, amanhã, dia 1º de abril, dia da mentira, ainda hoje é o dia de contar verdades. Quais verdades serão ditas hoje no programa? Aliás, a maior das mentiras é que o golpe tenha sido dado no dia 31 de março. O golpe foi dado de verdade no dia 1º de abril. Justamente porque era coisa do dia da mentira, deram um jeitinho. A rigor, o golpe foi dado no dia 2 de abril. Mas a movimentação toda começou no dia 1º de março, evidentemente. Né? Falando nisso, né, falando em golpe, o Bolsonaro deu entrevista para a Folha de São Paulo, certo? Opa, falando em golpe, muito bem lembrado. Falando em golpe, Bolsonaro deu entrevista para a Folha de São Paulo. Nós vamos conversar a respeito, né, de algumas coisinhas que ele andou dizendo, mas o bacana, o curioso aí, né, é o que Bolsonaro andou falando sobre Tarcísio, né? Bom, mas não excepcional. Então, né? O que significa? Por que essa indisposição do Bolsonaro com Tarcísio, né? Por que ele andou dizendo por aí que com Tarcísio, eventualmente, aspas, a gente ganha, mas não leva, né? Então, vamos ter de pensar nisso. E aí, eu peguei 3 vídeos. Vamos usar aí, acho que deu tempo de preparar. Deu. 3 vídeos de um seminário que o Tarcísio participou na quinta-feira. E as falas do Tarcísio ali indicam as razões das reservas de Bolsonaro, né? Eu escrevi um artigo hoje, né, um dos 2 artigos que eu escrevi hoje de manhã no UOL, dizendo assim, isso tem nome, as reservas do Tarcísio, as elites e os mercados, né, que preferem Tarcísio. Já escolheram Tarcísio. Existe toda uma arquitetura que eu chamo do pesquisismo que converge para vamos escolher Tarcísio logo, vamos escolher Tarcísio já, tem de ser agora, não pode ser depois, e obviamente o Bolsonaro está inconformado com isso. Ainda na entrevista, o Bolsonaro também falou sobre o que ele considera pesca probatória, né? Ele ouviu essa expressão, certamente, dos advogados dele, ele não sabe direito o que significa. Sim, tem até advogado dizendo isso, mas é bobagem, é mentira, né? Esse troço não vai prosperar, né? Vamos falar sobre isso. O Bolsonaro continua Bolsonaro, também na entrevista. Ele fez uma declaração sobre vacina que é de clamar aos céus. O povo por aí usa uma outra expressão que eu não vou usar aqui, né? Mas, assim, é uma barbaridade. Ele continua o mesmo cara, né? Esse é aquele que parte da elite considera que é a melhor saída, né? E o STF está se manifestando sobre os 61 anos do golpe. Então, nós vamos falar de todas essas coisas aqui, meu querido Diego. Vamos lá, Reinaldo. A gente começa falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse em entrevista à Folha que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um bom político. Mas teve um detalhe, teve uma pitadinha, digamos assim, um tempero na fala de Bolsonaro. Vamos ver que tempero foi esse. Uma excelente pessoa, um fenomenal gestor, tá? E um muito bom, não vou falar excepcional, um bom político. Assim como tem outros nomes pelo Brasil. Pois é bom, mas não é excepcional. Não é aquela marca de eletrodomésticos, né, que falam por aí. Não. Ô, Diego, você é um amigo bom, mas não vou dizer excepcional. Estou dizendo bom. Então, não é para tanto assim, né? E também tem outros amigos. Veja, se isso fosse numa relação de amizade, sei lá, aquela hora assim, que a pessoa bebe 2 uísques e quer saber se o outro gosta dela verdadeiramente ou não. Você é meu amigo mesmo, sou teu amigo. Mais ou menos, Bom, mas também tem outros, não é excepcional. Evidentemente, resta aí uma reserva
em relação a Tarcísio. E isso é fundamental. A gente precisa discutir muito, porque isso vai definir muita coisa no jogo político, né? Setores do capital, da imprensa, do mundo político, da direita tradicional, mesmo da extrema-direita, já escolheram, né? O Bolsonaro não será candidato, isso se dá como certo, o único que acha que pode ser é o próprio Bolsonaro, ou no fundo não acha, mas se ele abre mão de dizer que é candidato, ele sabe que ele vai ser jogado às cobras. Então, vai ser candidato? Não vai ser, mas ele não pode dizer que não vai ser, que não será, porque ele perde o poder de escolha, né? Então, vem esse negócio. É bom, mas não é excepcional. E também nessa mesma entrevista voltou a dizer que o plano B dele é B de Bolsonaro. E aí ele pergunta para quem o entrevista, por que eu estou inelegível? Bom, isso não é uma resposta que a imprensa tem de dar, né? Ele está inelegível por decisão, 2 votações do TSE em 2 processos distintos, não serão revertidas, né? Então, é importante que fique claro isso, não há espaço para rever, mas vai ser condenado nos casos de crime comum, né? E aí sim a inelegibilidade dele será estendida, né? Então não será ele. O problema de não ser ele é quem será. E aí ele olha para o quadro, isso aqui não é assim, eu não estou entrando na cabeça, eu não sou um narrador onisciente, como você diz em literatura, que entra na mente da personagem para interpretar o que pensa. O que eu estou dizendo aqui é uma lógica elementar. O que ele vê à volta é que aliados dele no processo político, gente que não tem simpatia pelo Lula, gente que quer ver o Lula pelas costas, né? Muito especialmente setor financeiro, né? Mais do que o setor produtivo, né? Ele olha e diz assim, bom, para esses caras é o Tarcísio e não depende de mim. Eu não sou aquele que vai ser, digamos, o doador, né, desta bênção para o Brasil, né? Não serei eu. Eles adotaram a minha criatura. Eu invento Tarcísio, eu faço Tarcísio candidato de São Paulo, Tarcísio ganha em razão, sim, do meu apoio, isso é verdadeiro, né? E agora ele tem um voo próprio, né? E tem, efetivamente, junto às elites, como eu brinco, né? Junto a donas elites, junto aos mercados, é o Tarcísio. Todas as escolhas, os jogos confluem para ele. Há pesquisas sérias que demonstram que ele é viável eleitoralmente, e há até aquelas não muito sérias, né, que não é que elas joguem Tarcísio lá em cima, não. Às vezes fazem um arranjo que demonstra o seguinte, ô Tarcísio, se você não se apresentar, não vai dar. E tem que se apresentar agora. É a angústia, por exemplo, do Ciro Nogueira, presidente do PP. Né? Deu uma entrevista recentemente dizendo que dificilmente Bolsonaro vai recuperar sua elegibilidade. O dificilmente do Ciro Nogueira quer dizer nunca, não vai. Não vai recuperar. Né? E ainda a coisa será agravada. Então o Tarcísio tem que sair agora. Né? Tem que se apresentar ao jogo agora. E o Tarcísio está fazendo isso. Está fazendo isso e é claro que isso desagrada Bolsonaro profundamente. Porque ele está vendo a criatura lhe fugir das mãos. E o Tarcísio, ao mesmo tempo, o jogo para ele é muito delicado, né? Porque se ele sai
e o Bolsonaro o fulmina, acabou a brincadeira. Né? Eu tenho sérias dúvidas se o Bolsonaro prefere ganhar com Tarcísio ou perder com o adversário, com o próprio Lula. Né? Ah, mas o Tarcísio, se vencer, iria tentar promover ou anistia via Congresso, que seria recusada pelo Supremo, ou a graça, perdoando o Bolsonaro, idem. Bolsonaro se pergunta a essa altura, e não sem razão prática. Né? Se Tarcísio ganha, ele vai manter essa crispação com o Supremo que ele, Bolsonaro, mantém? Nós viveremos, o Brasil viverá mais uma jornada de crise infernal. Né? O Tarcísio tende a prometer essas coisas para o Bolsonaro. Né? Ele tende a prometer essas coisas. Nós já vamos ver daqui um trechinho. Né? Mas a força da sua postulação, evidentemente, não está aí. Né? A força da sua postulação está nas coisas que ele promete, com as quais ele acena para esses setores, alguns setores descontentes com o lulismo por essa ou por aquela razão. Na quinta-feira, ele participou da Arco Conference, um evento da Galápagos Capital, né? E ele falou algumas coisas. Eu mandei aí um vídeo, Diego, mandei 3. Tem um em que o Tarcísio fala sobre hora de entrar e de sair da política. Aparentemente, ele está falando do Lula. É uma palestra anti-Lula, enfim, porque não, ele se opõe, por exemplo, até a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Ele fala contra. Ele fala contra a taxação de dividendos. Ele estava ali, mas ele tinha assim, ele estava despejando mel na boca daquela gente toda que estava ali. Felizão, eles estavam ali em estado de graça. A famosa Faria Lima, né? Os Faria Limers, né, como se diz. Mas aí, ele fala isso aqui que vocês vão ver, ó. Ouvir. Ver e ouvir, né? Que os meninos lá do Web da Coisa separaram para mim. Tarcísio, hora de entrar e hora de sair da política. É do Lula que ele está falando? Vamos ouvir, vai. Vamos lá. Política não pode ser o nosso único projeto. E você tem que ter hora para entrar e tem que ter hora para sair. Porque como isso aqui é uma máquina de moer gente, você com o tempo deixa de se reciclar. Então, muito pouco tempo, as pessoas vão ficando superadas. Quando as pessoas vão ficando superadas, elas já não vão conseguir entregar resultados. Você tem que dar espaço para gente nova também. Isso é fundamental. Porque senão você vai ter gente velha com cabeça velha. Isso não tem nada a ver com idade. Eu digo que o meu secretário mais jovem é o Afif. Porque ele tem mais de 80 anos e é uma usina geradora de boas ideias. Todo dia lá nasce uma boa ideia. Mas a cabeça dele está oxigenada. A gente precisa de gente com cabeça oxigenada, que pense futuro, que crie alternativa. Né? E as pessoas vão se superando no poder, vão ficando superadas. Então, há de se deixar o espaço. E não dá para ter essa preocupação, eu vou governar baseado só em pesquisa. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Porque vai ficar uma conta amarga para ser paga lá na frente. Vai ficar. Esse finzinho fica parecendo que ele está falando do Lula, conta amarga, porque ele vem a esteira de comentar a questão do imposto de renda e etc. Agora, vem cá. Dieguito, você deve supor que não será o Tarcísio a cuidar da sucessão na esquerda, né? Não será isso? Acredito que não, ele está do outro lado, né? Ele está do outro lado. Então, ele não está falando assim, puxa, a esquerda precisa se reciclar. Não é isso que ele está falando, não, né? A esquerda precisa dar lugar para gente nova? Porque não seria ele a cuidar disso. Portanto, obviamente, ele está falando do campo ideológico dele. O tronco de enchente que está aí se chama Jair Bolsonaro.
As pessoas podem odiar o Lula à vontade, mas o Lula na esquerda não é visto como um entrave. O Lula na esquerda ele é visto como a solução. Ou existe algum debate na esquerda sobre o Lula ser candidato ou não? Não existe. E quando há uma pegada crítica, é porque se acha que o Lula não é excessivamente esquerdista. Então, assim, em setores mais radicais da esquerda, que são minoritários, não dão a linha, nem no partido, nem no PT, né? Nesses setores mais à esquerda, há uma discussão. Se o Lula não é excessivamente conservador, se o Lula não sei o quê. O debate hoje está todo enlouquecido no Brasil e no mundo. Diego, imagine você, um presidente de esquerda como Lula, que lá do Vietnã saúda a abertura do mercado para a carne brasileira. Falando de exportação, de acordos comerciais, de livre comércio. Até 6, 7 anos, 5 anos, isso era discurso de conservador, de liberal. E quem está falando em taxação no mundo hoje, com o apreço de setores aqui no Brasil, é o Trump. O Trump faz um discurso em economia que já foi um discurso mais próximo da esquerda. Mas isso aqui não... o Reinaldo está forçando a mão. Não estou forçando a mão. Vamos lá, vamos ressuscitar o Reagan só um pouquinho? Para citar o que um amigo meu sugeriu outro dia. Vamos ressuscitar o Reagan só um pouquinho? O Reagan, diante do Trump e do Lula, quem que o Reagan aprovaria? O que é que tem a ver com o mundo que ele ajudou a construir? É o mundo do livre comércio, da globalização, ou é o mundo das tarifas? Então, a rigor, né, o capital não teria nenhuma razão para reclamar do Lula, né? E a esquerda, voltando ao eixo, olha para certos discursos do Lula e fala assim, não, ele não é exatamente um dos nossos. Mas, de qualquer modo, não há divergências importantes, aliás, nem desimportantes, sobre o Lula ser ou não candidato. Agora eu pergunto, e no campo da direita e da extrema-direita que o Tarcísio integra? Então, quando ele fala esse troço aí, é preciso dar espaço para o novo, é preciso oxigenar, evidentemente ele não está falando do Lula. Ele está falando do Bolsonaro. É o Bolsonaro que está atrapalhando, né? É o Bolsonaro que não diz, meu homem é Tarcísio e pronto, e desde já nós vamos construir esse negócio. Mas por que ele faz isso? Porque também ele imagina que se ele abre mão desde já da candidatura, ele deixa de ter importância no jogo. Porque eu insisto, o Tarcísio já foi adotado pelos esses setores da elite, etc. E aí não importa o que o Lula faça. Não importa o que o Lula faça. Se você me perguntar por que o agro não gosta do Lula, não tem nenhuma razão para o agro não gostar do Lula. Mas nenhuma, zero. Ou me aponte uma. O quê? Plano Safra? Não, não é, né? São os maiores da história na gestão Lula. A ida dele agora... o Vietnã tem 100 milhões de habitantes, o orelhudo. Não, estou falando isso, né? O orelhudo virtual, que ficou, o Vietnã, que importância tem? Tem 100 milhões de habitantes, é um hub importantíssimo. Vai perguntar para o setor exportador de carne. E o Lula vai lá e faz o acordo, né? Então não há nenhuma razão, a não ser o quê? ele conversa com o MST. Mas o MST é um problema para a produção brasileira? Isso é uma piada. Isso é uma piada grotesca. Não é problema nenhum. Não gosta por quê? Ou então setores da indústria, puxa, quem é que fez o plano da nova indústria? 300 bilhões de investimento. Por que não gosta? Agora, não gosta.
Não gosta. Né? Nós vimos o que aconteceu lá atrás, quando se apresentou o plano de corte de gastos e se anunciou a disposição de isentar o imposto de renda até 5 mil. O dólar foi a 6,30. E aí, quando começou a cair por causa do Trump, já não foi por causa do Lula. São coisas que nem fazem sentido. Né? Mas o Tarcísio, ele tem essa agenda que ele joga, né? Insisto, ele, por exemplo, nessa palestra, ele falou em reforma da Previdência de maneira indireta, mas falou. Ele falou de corte em saúde e educação de maneira indireta, mas falou. Né?